Receba a paz do Senhor Jesus. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo reino, todo poder, todo domínio, todo controle, todo comando, para sempre. Amém. Pastor Clênio, meu amigo, pastora Rosiane, muito obrigado pelo privilégio, pela honra de ter me feito o convite para estar aqui em mais um aniversário do MID. E é com muita alegria que estou aqui para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo, cuja igreja vocês são anjos. Muito obrigado pelo convite. Sem palavras, só posso dizer gratidão. Gratidão, muito obrigado. E na pessoa dos anjos da igreja, que Deus venha derramar uma bênção tão grande sobre todo o ministério, sobre todos aqueles que compõem esta igreja e os visitantes que aqui estão. Sejam ricamente abençoados por Deus, para a glória do nome do Senhor. Eu hoje estou assim bem apreensivo para falar da palavra de Deus. Eu já quero ganhar tempo aqui, por favor. Já vou pedir meus amados irmãos que estão ali na projeção para colocar aí para nós Salmo de número 37, versículo 3, por favor. Salmo de número 37, nós vamos ler do versículo 3 ao 7. Depois do versículo 23 ao 25. Nos diz assim a palavra do Senhor, por intermédio de Davi, no Salmo 37, a partir do verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 6, por favor. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Versículo 23, por favor. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Precisa nem pregar, né, irmãos? Precisa nem pregar, né, pastor? Que salmo, que inspiração, que verdade, que experiência, que conselho, que certeza, que convicção do homem segundo o coração de Deus chamado Davi. Pai eterno e soberano Deus, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos em espírito e em verdade. E sei que a tua palavra já é auto e suficiente para nos tranquilizar, para nos dar paz, para nos fazer descansar, para nos fazer confiar. Mas ainda te peço que o Senhor use a instrumentalidade do meu ser e principalmente os meus lábios, para falar com o teu povo. Ah, meu Deus, inspira-me, porque sem ti nada posso fazer. Que o teu Espírito, a partir desse momento, me use de uma forma inconfundível, e que o teu nome seja glorificado. Amém. Os que puderem, tomai os vossos assentos, por favor. Meus irmãos em Cristo, amadas irmãs, como já antecipei, este é um salmo de Davi. E quando Davi escreve este salmo, ele já está velho.
como vocês podem ver, e como puderam ler, no verso 25 ele disse: fui moço e agora sou velho. Portanto, quando ele está escrevendo este salmo, ele já é velho. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi já tinha passado por várias experiências da vida, por várias provas, por várias batalhas, por várias lutas, por várias guerras, inclusive literalmente lutando e guerreando contra inimigos de forma literal. Um homem experimentado, um homem provado e aprovado. Portanto, ele tem experiência com sobra. Ele tem convicção e certeza com sobra. Para, inspirado por Deus, nos aconselhar através destas palavras. Um homem que, além de ter passado por muitas lutas, guerras, literalmente falando, foi traído, foi rejeitado. Um homem que teve a infelicidade de perder 3 filhos. Primeiro filho gerado com Batseba, ele fica uma semana humilhado, vestido com pano de saco, clamando ao Senhor que curasse a criança, mas o Senhor a levou. Depois, um de seus filhos, chamado Aminon, comete um incesto com a própria irmã. Que tragédia. Mas para piorar a tragédia, Absalão vem e mata o próprio irmão para se vingar. Como se não bastasse, esse próprio Absalão se rebela contra o pai, toma o reino do pai, deita-se com as concubinas do pai, e um general de Davi tem que matá-lo. Olha as lutas e as batalhas que este homem enfrentou. Creio que todos vocês sabem que não há dor pior do que perder filho. E ele perde pelo menos 2 de forma trágica. Mas esse homem, quando chega no final da sua vida, já velho, ele escreve este salmo. E em primeiro lugar, eu quero ser bastante objetivo mesmo. Em primeiro lugar, que no versículo 3 ele diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. No versículo 20 ele repete a confiança: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. Você ainda confia em Deus de verdade? A tua confiança em Deus é verdadeira? Ou ela é apenas para momentos que está tudo bem? Eu já fiz aqui uma vez uma ilustração e vou repeti-la, falando sobre o que é confiança em Deus. Porque ele está dizendo: confia no Senhor e faz o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Quero pedir o pastor para me ajudar com essa ilustração, por favor. Eu já fiz aqui uma vez e vou repetir para vocês lembrar. Ele é o Senhor. Aqui está o Washington e essa carteira é o meu problema. E eu já tentei resolvê-lo de todas as formas possíveis. Não importa que tipo de problema é, mas eu já tentei resolver. Sem êxito. Já não tenho mais o que fazer. Mas de repente eu me lembro disso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu chego e digo: Senhor, eu quero entregar esse problema na tua mão. Seja no meu casamento, seja na minha família, seja na minha vida financeira, seja na minha saúde, seja no meu ministério. Enfim, esse problema está me derrotando. Eu quero entregar. Pega, Senhor, com as 2 mãos e leva para o Senhor. Poxa, mas eu não solto. Você entende? Eu fico agarrado.
Porque no fundo, eu acho que posso resolver. Eu penso que posso resolver. Mas aí eu fico agarrado e a coisa trava. E de repente a minha confiança aumenta. E eu digo, agora eu vou entregar 100%. Pega, Senhor, e leva para ti. Você percebeu que ele deixa a coisa piorar? Passa um dia, uma semana, um mês, e o problema aumenta. E a gente vai lá, ó. Senhor, tu não é capaz. Vou pegar de volta e vou resolver. É isso que você chama de confiança em Deus? Quantas vezes nós entregamos algo nas mãos do Senhor e piora? Parece até que Ele gosta de experimentar a nossa confiança. E a gente vai lá e toma de volta. Mas você sabe o que Davi está dizendo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que ele está dizendo é: Senhor, eu estou te entregando o meu problema, e a partir de hoje eu vou descansar. Porque se o Senhor não puder resolver, não sou eu que posso. Se o Senhor não puder resolver, não há homem nenhum que possa. Então eu vou descansar. Fica com essa carteira aí e vai para a churrascaria, pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é descansar em Deus. Portanto, por isso que eu te perguntei, você confia em Deus de verdade? E tem horas que parece que Deus deixa a gente chegar ao limite. Irmãos, eu não vou falar que Deus, eu vou falar que Deus é engraçado. O nosso Deus parece que é engraçado. Tem hora que Ele deixa chegar no limite. E tem horas que Ele deixa passar do limite. Marta e Maria que te digam. Elas mandam chamar o Senhor enquanto Lázaro está vivo. Ele disse: eu vou deixar morrer. E não só vou deixar morrer, vou deixar apodrecer. Passa-se de todos os limites, humanamente falando. Mas Ele ainda está no controle. Ele ainda está no comando, Ele ainda pode resolver. Portanto, nós devemos confiar no Senhor. Porque sem confiança em Deus não tem como sermos recompensados. Nós estamos aqui no ano da recompensa. Deus recompensa aqueles que confiam nele, daqueles que não arredam o pé. E Ele diz aqui, ó: confia no Senhor e vive na terra tranquilo. Fica tranquilo, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, aqueles que confiam em Deus jamais serão decepcionados. Jamais serão iludidos. Jamais serão frustrados. Mas precisamos confiar em Deus. Tem algumas ilustrações que em alguma outra mensagem eu já ministrei aqui. E faz bem repetir. Tinha 2 prédios de 10 andares em acabamento. E um equilibrista armou um cabo de aço de um prédio para outra altura de 10 andares, no topo de cada prédio. E começou a andar sobre aquele cabo de aço de um prédio para o outro. Enquanto ele andava, uma grande multidão aglomerou-se para assistir o espetáculo. Enquanto ele ia e voltava, a multidão aplaudia e falava: você pode ir quantas vezes necessário for, e até mesmo desnecessário, porque nada de errado vai acontecer. E aquele equilibrista ia e voltava, e a multidão gritando: pode ir, continue. De repente aquele equilibrista pega um carrinho de mão do operário que está trabalhando no acabamento do prédio, coloca o pneu do carrinho de mão sobre o cabo de aço e pergunta para a multidão: quantos de vocês acreditam que eu vou levar esse carrinho de mão até aquele outro prédio? A multidão gritou em êxtase: nós cremos, nós acreditamos. Ele sai andando sobre
aquele cabo de aço com o carrinho de mão. De vez em quando o vento soprava, parecia que ia cair, mas não caía, até chegar na outra torre. Quando chegou, a multidão aplaudiu e gritaram enlouquecidamente: nós não falamos que tudo iria dar certo, que o Senhor podia ir confiantemente, porque nós confiamos no Senhor, que quantas vezes o Senhor for, nada de errado vai acontecer. Então ele pega o carrinho de mão, coloca sobre o cabo de aço, diz: vocês confiam mesmo? Confiamos. Vocês acreditam mesmo? Acreditamos. Então quantos de vocês ainda confiam de verdade e acreditam de verdade que eu vou devolver o carrinho de mão para o operário e não vai acontecer nada de errado? Nós acreditamos e confiamos. Ele disse: então quem é que vai entrar no carrinho para ir comigo? Ninguém. Porque confiar e acreditar assim qualquer um acredita. Confiar em Deus para dar conselho para os outros, qualquer um confia. Acreditar em Deus para ajudar outrem, qualquer um acredita. Difícil é quando é para si mesmo. Difícil é quando você está numa batalha. Difícil é quando você está numa prova, numa situação que você olha para um lado e para o outro e você não vê alternativa, você não vê perspectiva de saída, você não vê nada de possibilidade. É nesse momento que Deus quer que você confie e acredite nele. Moral da história: quem confia em Deus e acredita nele, entra no seu carrinho de mão. E quando entramos no carrinho de mão, confiando, acreditando em Deus, Ele jamais te decepcionará. Ele jamais te deixará ser destruído. Portanto, confia no Senhor. Confia de verdade. Nós estamos aqui em um aniversário da igreja, celebrando, adorando, glorificando, exaltando ao nosso Deus. E Ele exige de nós confiança nele. Ele exige de nós fé. Eu costumo dizer que se no reino de Deus há uma moeda, essa moeda se chama fé. Por isso que todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo curava, libertava, Ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Nós precisamos ter fé, porque a fé nos faz confiar em Deus. Por que que Davi passa por todas estas coisas? Qualquer um, se não tem a estrutura que Davi tem, teria murmurado, teria reclamado, talvez até blasfemado de Deus, por ter acontecido o que aconteceu com a família dele. Qualquer um poderia ter abandonado e ter dito: eu não vou mais servir esse Deus. Mas ele tem fé, ele tem confiança, ele sabe a quem está servindo, ele tem plena convicção. E aí, o primeiro conselho que ele nos dá é: confia no Senhor, e faz o bem, e habita na terra, e vive tranquilo. E ele diz: descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho. No primeiro ele diz: confia no Senhor e faz o bem e habita na terra tranquilo. Agora ele diz: descansa no Senhor. Deus quer te dar descanso das tuas provas. Deus quer te dar descanso dessas doenças. Deus quer te dar descanso dessas guerras. Descansa nele. E quando eu digo descansa nele, não é você ficar de braços e pernas cruzadas, é fazer tudo o que tem que fazer confiando e descansando em Deus. Ele diz: descansa no Senhor. Quantos de nós, irmãos, vivemos uma guerra na alma? Porque não aprendemos a descansar em Deus. Mas Ele quer te dar descanso. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão numa batalha no casamento, que está numa batalha
com uma enfermidade. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão enfrentando uma batalha na vida profissional, financeira, na família, no ministério. Talvez você está enfrentando uma batalha em alguma área da tua vida. Mas nós precisamos aprender a descansar em Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele diz: descansa em Deus e espera nele. Espere o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o teu tempo. Mas isso não significa que Deus não irá resolver o problema. Mas nós precisamos descansar enquanto Ele não resolve. Descanse nele. Enquanto Ele não opera o milagre, fica tranquilo habitando nesta terra. Porque Ele não falha. Aqueles que esperam nele não se decepcionarão. Aqueles que esperam nele serão renovados. Igreja amada, neste aniversário Deus quer te presentear com descanso. Descanso na tua vida financeira, descanso na tua saúde, descanso no teu casamento, descanso na tua família, descanso nos teus empreendimentos, descanso no teu ministério. Deus quer te fazer descansar, e para isso você tem que esperar nele, pacientemente, sabendo que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle da situação. Descanse nele. Ele quer refrigerar a tua alma. Ele quer te dar descanso. Oh, queridos, muitas das vezes a gente fica igual Marta. Quando o Senhor Jesus chega com a sua comitiva na casa de Marta e Maria, a palavra diz que Marta andava ansiosa para um lado e para outro, correndo para um lado e para outro, e a palavra diz que Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a palavra. E Marta chega para o Senhor e diz: Senhor, tu não te importas, tu não te incomodas que Maria fique sentada aí enquanto eu estou me matando aqui de trabalhar, correndo para um lado e para outro? O Senhor Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, tu anda preocupada com tantas coisas, no entanto uma só te será necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem é que está tirando a tua paz? Quem é que está tirando a tua parte de descansar aos pés do Senhor? Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ela escolheu descansar, assentar-se aos pés do Senhor. Assente-se aos pés do Senhor. Descanse aos pés do Senhor. E tu verás o que Ele é capaz de fazer. A gente precisa ter prioridade na vida. A gente precisa ter prioridades. Tem hora que a prioridade é descansar. Tem horas que a prioridade é estar com a família. Tem horas que a prioridade é estar na igreja. Tem horas que a prioridade é cultuar. Tem horas que a prioridade é trabalhar. E assim vai. A gente precisa aprender a ter prioridades. Muitas pessoas estão se arrebentando porque não sabem definir prioridades. Porque não sabem definir prioridades para momentos da vida que estão passando. Mas Maria é sábia. Naquele momento ela sabia que a prioridade não era trabalhar, não era lavar prato sujo, não era fazer comida. Ela sabia que naquele momento a prioridade era estar aos pés do Senhor, descansando e ouvindo sua palavra. Porque muitas das vezes uma palavra que a gente ouve da parte de Deus vale mais do que 10 anos de trabalho. Uma única palavra que Ele nos dá resolve coisas que a gente não conseguiria resolver em 10 anos. Por isso que a prioridade é estar para ouvir a palavra. Quantas pessoas, quando nós pregamos, nos procuram
meses depois, anos depois, diz: pastor, aquela palavra que Deus lhe deu para falar comigo resolveu um problema que eu não resolvi há anos. Porque a palavra de Deus é capaz de resolver coisas que você não consegue resolver há anos. E a palavra de Deus para a tua vida hoje é: descansa nele, confia nele, descansa no Senhor. Eu não estou falando para você descansar do trabalho, dos seus afazeres, eu estou dizendo para você descansar em Deus. Você entende? Faça o que tem que ser feito, mas descansa nele. Continua esperando. E aí no versículo 4 ele diz: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Engraçado que eu ainda estava meio cambaleante no que eu iria pregar, porque eu já disse aqui uma vez que eu nunca subo a um altar sem perguntar: Senhor, esta é a mensagem? Se não for, o Senhor muda. E eu ainda estava meio cambaleante. Estava até elaborando ali no gabinete. Pastor Clênio chega, me chama: vamos aqui para a minha sala, pastor. E começamos a conversar. A primeira coisa que ele me disse foi o versículo 4. E ele nem sabia, não tinha nada a ver. Ele diz: eles esquecem que está escrito: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. O Espírito Santo disse: essa é a palavra, você não tenha mais dúvida. E eu nem comentei nada com ele. Só peguei para mim e disse: pronto, Senhor, a palavra está definida. Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você sabe qual é o nosso problema? É que a nossa prioridade é ser feliz. E está tudo errado. Deixa eu te ensinar uma verdade. A nossa prioridade não deve ser a nossa felicidade. A nossa prioridade deve ser se agradar no Senhor e agradá-lo. Porque quando eu agrado ao meu Deus, quando eu me agrado nele, Ele resolve todos os problemas da minha vida e Ele me faz feliz. Então não tenha mais a felicidade como a prioridade na tua vida. Priorize agradar a Deus, priorize dar alegria para Ele, priorize se agradar dEle, e Ele te fará feliz. Está tudo errado, irmãos. A nossa preocupação é chegar diante de Deus preocupado com a nossa felicidade. E a nossa prioridade não deve ser a gente ser feliz, deve ser a gente se agradar de Deus. Porque se nós nos agradarmos dele, Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você deseja ser feliz, agrada-te dele, que Ele realiza esse desejo para você. Se você deseja prosperar, agrada-te dele, que Ele te prospera. Se você deseja ser um pregador, uma pregadora, e ter um ministério bem sucedido como pastor, agrada-te dele, e Ele realizará o desejo do teu coração. É isso que Ele está dizendo: agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Mas a nossa prioridade é ser feliz, a nossa prioridade é nós mesmos e a nossa família. Eu já disse aqui uma vez e vou repetir: é porque a cultura da terra nos ensina isto. Porque a cultura da terra nos ensina primeiro a priorizar os nossos sonhos, os nossos propósitos, os nossos projetos. A cultura do céu é diferente. Os sonhos é de Deus, o projeto é de Deus, o propósito é de Deus, mas quem veio realizar foi o Filho, Jesus Cristo. Porque Ele veio para agradar aquele que o enviou. E quando eu agrado aquele que me enviou, aleluia, Ele satisfaz os desejos do meu coração. E Jesus Cristo hoje está sentado à destra do Pai, é Rei por excelência e reinará eternamente. É a mesma coisa aqui na terra. A cultura da terra são os pais se sacrificarem para realizar o sonho dos filhos. Quantos de nós nos sacrificamos para realizar os sonhos dos nossos filhos? Quantos de nós nos sacrificamos para realizar os desejos, os projetos dos nossos filhos? Eu não estou dizendo que isso está errado, só que essa é a cultura da terra. A cultura do reino é diferente. O desejo é do pai, o projeto é do pai desde o dia que Adão pecou. Tudo é do pai, mas quem se sacrificou foi o filho. Você entende isso?
Ah, se você entender isso. Eu vim trazer uma palavra tão simples, mas tão poderosa para mudar a tua vida. Se você entender que a cultura do céu é os filhos se sacrificarem pelo pai, o pai vai te colocar em lugares altos e excelentes. Jesus Cristo, ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O nosso Senhor é diferente e ele nos ensina. Por isso, agora tem uma coisa: uma vez que ele se sacrificou pelos sonhos, pelos projetos do Pai, o Pai o exaltou, o glorificou para sempre. Quer ter vitória duradoura? Quer ter vitória que permanece eternamente? Agrada-te do Pai. Por que Davi morre no trono? Porque ele se deleita no Pai. Ele se agrada de Deus. E quando eu me agrado de Deus, ele não me dá algo efêmero, passageiro. Ele me dá algo que dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Por isso, a frase que não quer calar é: não tenha prioridade na tua vida, não tenha como prioridade ser feliz, tenha como prioridade agradar a Deus, a alegrar a Deus, a dar prazer para Deus, porque foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele, quando a gente lê tanto o capítulo 3 de Mateus, versículo 17, como também o capítulo 17 de Mateus, versículo 5, ele diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Olha ali, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Coloque para nós também Mateus 3,17, por favor. 3,17. Obrigado, meu irmãozão, aí pela sua força. Mateus 3,17, coloque aí para nós também. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que o Pai está dizendo? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Se você não entendeu, qual o seu nome, querido? Ronald. Você já pensou, irmão Ronald? Se a voz de Deus bradasse aqui agora no nosso meio, e a gente ouvisse a voz de Deus dizendo: este é Ronald, um filho amado em quem eu tenho prazer. Você já imaginou o que é isso? Qual o seu nome, meu querido? Rodrigo. Você já pensou, Rodrigo? Você já pensou, querido? Eu não estou falando da voz de qualquer um, estou falando da voz do Todo-Poderoso, o Pai Celestial, dizer: este é Rodrigo, um filho amado em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Qual o seu nome, amada? Já pensou, irmã Socorro? Você já parou para pensar nisso? Mesmo que em um sonho, Deus falar contigo e dizer: Socorro, tu és uma filha amada em quem eu tenho prazer. Quem está falando isso não é qualquer um, irmãos, é Deus. Já pensou, Rosiane? Valeu a pena eu morrer na cruz, porque tu és uma filha amada em quem eu tenho prazer. Irmãos, se vocês não desejam isto, eu lamento te dizer, você precisa de avivamento. Se você não deseja dar prazer para Deus, se você não deseja alegrar a Deus, nós estamos aqui em um aniversário, o Senhor tem nos dado tudo, irmãos, em Cristo. Deus nos dá o fôlego de vida, Deus nos dá a saúde, Deus nos dá tudo. E será que a gente não se preocupa em alegrá-lo? Será que a gente não se preocupa em dar alegria para Ele? Será que a gente não se preocupa em dar prazer? Por isso a tua prioridade não tem que ser você, tem que ser Ele. E Ele se preocupa contigo e realiza os desejos do teu coração.
Que Deus mude a nossa mente. Que Deus mude os nossos valores, os nossos conceitos da terra e converta nos valores do reino. Aqui está a senha para quem quer vitória. Precisamos nos preocupar em nos deleitar, em dar prazer, em dar alegria a Deus. E aí, irmãos, eu realmente hoje não quero te cansar. Lá no final ele diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está falando de lealdade de Deus. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ainda que caia, o Senhor o levantará. Ele está falando de fidelidade e lealdade de Deus. É por isso que Deus pede que sejamos fiéis e leais. Porque fidelidade e lealdade são atributos do caráter de Deus. Eu vou repetir. Lealdade e fidelidade são atributos do caráter de Deus. E aqueles que são seus filhos precisam ter esse caráter e esses atributos do caráter de Deus. Lealdade e fidelidade. O que Davi está dizendo é: o Deus que eu sirvo é leal. O Deus que eu sirvo é fiel. O Deus que eu sirvo não desampara. O Deus que eu sirvo não nos deixa faltar nada. O Deus que eu sirvo é provedor. O Deus que eu sirvo, independentemente de qualquer coisa, Ele não me deixa faltar nada, porque foi moço e agora sou velho. Vivi a vida inteira dependendo dEle e Ele nunca me deixou faltar nada. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Ele não fala só dele não. Ele fala de qualquer justo que foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que Deus leal é esse? Ele é leal, por isso que Ele nos cobra lealdade. Estava falando com o pastor Clênio no gabinete que essa semana, quinta-feira, eu fui ministrar num seminário. Tema do seminário: sentados para aprender. E os subtemas eram lealdade, maturidade e serviço. E eu ministrei em um dos tópicos sobre lealdade. E lá eu disse que muitas das vezes nós temos ensinado sobre lealdade de forma errônea. Porque quando é que nós, não estou dizendo que são todos, mas a maioria de nós ministra sobre lealdade de acordo com a postura do nosso líder, de acordo com a postura do que nós estamos servindo. E se eu te disser que lealdade não tem nada a ver com isso? Porque lealdade não depende de quem está ao meu redor. Lealdade não é sobre quem está do meu lado. Lealdade é sobre mim. Faz parte do meu caráter, não importa. Tem 3 histórias de lealdade que me fascinam na Bíblia. É a de Jonatas para com Davi, a de Davi para com Saul e a de Ruth para com Noemi. E nenhum deles tinha nada a ver com quem eles estavam sendo leal. Tem a ver com o meu caráter. Porque lealdade não depende do meu líder, se ele é honesto ou não, se ele é bom ou não. Porque lealdade não é sobre ele, é sobre a minha vida, é sobre o meu caráter. Sou eu que sou leal. É por isso que Deus está aqui instruindo Davi para dizer: irmãos, o que Noemi tinha para oferecer mais para Ruth? Ela tinha perdido o marido, os 2 filhos. Ela não tinha mais como gerar filhos. Então ela não tinha mais nada a oferecer a Ruth. Mas quando lemos, por favor, coloque para nós, quando lemos Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17, olha a lealdade desta mulher para com uma sogra que não podia mais promover ela, que não podia mais oferecer nada para ela. Porque lealdade não tem a ver com quem está do meu lado, lealdade tem a ver comigo. Lealdade não tem a ver com quem pode me oferecer nada. Lealdade não tem a ver com quem é fiel a mim. Lealdade faz parte da minha vida. É sobre mim,
não sobre quem está ao meu lado. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17, por favor. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Que lealdade! Noemi não tinha mais nada para oferecer para ela. Noemi não podia retribuí-la, mas lealdade não tem a ver com quem está à minha volta, lealdade tem a ver comigo. Não é sobre os outros, é sobre mim, é sobre eu, é o meu caráter. A outra é de Jonatas com Davi. Jonatas era o herdeiro de Saul. Ele era o sucessor natural do pai, mas ele tinha feito uma aliança com Davi. Mesmo ele sendo o sucessor do pai, todas as vezes que o pai procurava derrotar Davi, ele era leal. E o que Davi tinha para oferecer para Saul, irmãos? Primeiro, ele não era o rei. O rei era o pai de Jonatas. Segundo, que Jonatas era o sucessor natural. Até aquele momento, Davi não tinha nada para oferecer para ele, porque lealdade não é sobre quem está do meu lado. Espero que você esteja entendendo o que Deus está falando contigo. Então não importa se o teu líder é o que você espera que ele seja. Não importa, a lealdade não é sobre o teu líder, não é sobre quem você está ao teu lado, não é sobre o teu esposo, não é sobre a tua esposa. Lealdade é sobre você. Por isso que Deus cobra a lealdade de nós. E como eu ainda tenho aqui 9 minutinhos, olha a lealdade de Davi. Ele recebe lealdade de Jonatas, e ele é leal para com Saul e para com Jonatas. Por favor, 1 Samuel, como já está ali, 1 Samuel, por favor, filhão, capítulo 24. Esse aqui nós vamos ler do versículo 1 ao 10, mas faz bem. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto em Engedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelha no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o seu ventre. Você sabe o que é aliviar o ventre, né? Ele precisou fazer sua necessidade física e entrou no lugar errado. Ele chega em Engedi, ele precisa aliviar o seu ventre, ele precisa fazer sua necessidade física, e a palavra diz que ele entrou numa caverna. E quem é que está na caverna? Davi com os seus homens. Entrou no lugar errado, na hora errada. Em outras palavras, se arrebentou. Porque quando ele foi fazer sua necessidade física, ele não podia levar homem, ele era um rei, ele foi sozinho, era a sua intimidade. Então ele vai lá, tira suas roupas naturalmente, deixa sua orla lá de um lado e se distancia para aliviar o seu ventre. E entra exatamente no lugar onde quem ele está querendo matar. Mas olha a lealdade de Davi para com ele. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que tenho entregado nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente, silenciosamente, cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. Vamos até o 10. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu não faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor.
Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos e nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Aí eu te pergunto, Saul era leal? Lealdade não tem a ver com o meu líder, tem a ver comigo. Lealdade não tem a ver com quem está do meu lado, tem a ver comigo. Saul era desleal, Saul era infiel, Saul era ingrato, Saul queria matar Davi. Mas como lealdade não tem a ver com quem está do meu lado, tem a ver comigo, Davi diz: ele pode ser infiel, ele pode ser desleal, mas eu não. Ele é o homem segundo o coração de Deus, e quem é um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, é leal. E leal é muito parecido com fidelidade. Praticamente as mesmas características. Mas é possível uma pessoa ser fiel e ser desleal. Pastor, o que o irmão está dizendo? Eu estou dizendo que é possível uma pessoa ser fiel em alguma área e ser desleal. Eu sou palestrante de casais, eu sou ministro, terapeuta familiar. E quantas vezes eu recebo casais em gabinete que são fiéis um ao outro, nunca traíram um ao outro, mas às vezes são desleais. São fiéis porque nunca traíram, nunca deitaram-se com o outro, mas não perde a oportunidade de falar mal do cônjuge para a família, no trabalho, para outro lugar. Nunca seja desleal com o seu cônjuge. Nunca fale mal na ausência. Nunca fale mal sem poder se defender, porque tem pessoas que até são fiéis, nunca traíram, nunca deitaram-se com outro homem ou com outra mulher, mas são desleais, fala mal do cônjuge para amigos de trabalho, para a família, para alguém. Por favor, irmãos, não façam isso. Se tem alguém que faz isso em nosso meio, Deus está te dizendo: minha filha, meu filho, seja leal. Sabe por quê? Porque eu não conheço um único homem, uma única mulher na Bíblia leal que Deus não honrasse. Pastor Cânio, não existe um homem e uma mulher na Bíblia leal que Deus não honrou. E Davi, ele está aqui sendo leal diante de um homem que é desleal, ingrato, injusto. Mas ele diz: ele pode ser desleal, eu não. Ele é leal. Ele é leal. Obrigado, pastor. Só para a gente finalizar. Quem é leal não precisa atropelar os outros. Quem é leal não precisa desejar mal. Quem é leal não precisa fazer mal. Quem é leal não precisa matar. Porque o que Deus tem para a sua vida vai fazer. Por último, por favor, 1 Samuel 26, do versículo 8 ao 11. Por favor, 1 Samuel 26, a partir do versículo 8, nós vamos ler até o 11. Olha, aqui é a segunda vez que Deus entrega Saul nas mãos de Davi, em pouco tempo, aqui é a segunda vez. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe não será preciso a segunda vez. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido de Deus e fique inocente?
Quem será que estende a mão contra o ungido de Deus e fique por inocente diante do Senhor? Quem será? Não faça isso. Quem será que fica inocente? Acrescentou Davi: olha a confiança deste homem em Deus, olha a lealdade. Ele sabe que não precisa matar, não precisa passar por cima. Olha o que ele diz. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ele está dizendo, se Deus quiser, Deus o ferirá, Deus o matará. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Versículo 11 para concluir, por favor. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido agora. Porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não preciso matá-lo, eu não preciso atropelá-lo, eu não preciso passar por cima dele, eu não preciso desejar o mal para ele, porque Deus foi quem me deu a promessa. Eu tenho sido leal a Deus. Se Deus quiser, Deus o matará, ou Deus fará ele ir para a batalha e morrer, ou chegará o seu dia. É por isso que Davi diz: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E para concluir, eu quero só te dizer, meu amado, quando Davi está dizendo longe de mim tocar no ungido do Senhor, sabe o que ele está dizendo? Eu não vou precipitar o tempo de Deus na minha vida, eu não vou atropelar o tempo de Deus na minha vida, porque o que Deus tem para mim é para mim. Ninguém vai tomar o que Deus tem para mim, porque eu tenho sido leal a Deus e Deus é leal, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão nem ser desamparado. Deus é fiel e leal e exige de nós lealdade. Termino dizendo: quem é leal, Deus honra. O que Davi está dizendo: eu não preciso matá-lo, eu não preciso passar por cima dele, eu não preciso falar mal dele, eu não preciso desejar sua queda, porque o que Deus tem para mim e é Deus quem vai fazer. Onde estão os leais de Deus aqui? Eu quero que você guarde essa frase. Lealdade não tem a ver com quem está no meu convívio, tem a ver comigo. Não é sobre os outros, é sobre você. Vamos ficar de pé, por favor. Eu quero orar aqui por uma causa que Deus colocou ao meu coração. Aliás, por duas causas que Deus colocou ao meu coração. Uma é que Ele quer te dar descanso das tuas lutas, das tuas batalhas. E a outra foi que Ele falou comigo no gabinete ali com o pastor Clênio. Ele quer realizar os desejos do teu coração. Ele quer realizar os desejos do teu coração e quer te dar descanso dessa luta. Em primeiro lugar, eu quero chamar você aqui que está em uma batalha, em uma luta, está precisando que Deus te dê descanso. Ele quer te dar descanso das tuas fadigas. Ele quer te dar descanso desse momento que você está vivendo. No aniversário passado eu estive aqui também e eu disse para você que quem faz aniversário gosta de ganhar presente. O Senhor quer te presentear nesta manhã. Ele quer te presentear com descanso. Não é porque veio essa multidão aqui à frente, é porque Ele já tinha dito para mim: muitos já estão cansados. Muitos já estão para não suportar mais. Muitos têm dito em suas orações: Senhor, eu não tenho mais forças. Eu não suporto mais. Ele está te dizendo: eu quero te dar descanso.
Eu quero te dar descanso no dia de hoje. Lembrai-vos do que o Senhor disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus me trouxe aqui nesta manhã para aquelas pessoas que estão cansadas. Deus me trouxe aqui nesta manhã para aquelas pessoas que estão para não suportar mais. Deus me trouxe aqui nesta manhã para aquelas pessoas que estão precisando de um alívio imediato. A palavra foi muito simples, porque eu precisava terminar com um tempo de orar por você. Coloque aí esta carga, coloque aí esta batalha, esta guerra que você está enfrentando na presença dEle. E eu te digo sem nenhum medo de errar, Ele vai te presentear nesta manhã. Ele quer te dar como presente. Portanto, não deixe o inimigo dizer que você não vai receber porque não merece. Porque presente você não tem que dar nada em troca. Presente você não tem que barganhar. Presente não é vendido, é dado. Presente não é trocado. Presente é dádiva. E a palavra dele no meu coração: eu quero presentear o meu povo. Eu quero presentear a minha igreja nesta manhã. Portanto, coloque aí, porque o primeiro presente que Ele quer te dar é descanso. Descanso dessa luta, desta batalha que você está enfrentando. Vocês podem adorar a Deus sem nenhum problema. Enquanto isso, amados irmãos e irmãs, coloque diante dele aí, porque Ele está te dizendo que Ele é fiel, que Ele é leal. Ele é fiel, Ele é leal. E a lealdade de Deus não depende de você, faz parte do caráter dEle. Se você entendeu, Ele é leal não é porque eu sou leal, Ele é leal não é porque eu sou fiel, é porque este é o caráter dEle. Ele quer tirar a dor da tua alma. E Ele vai começar pela alma aqui nesta manhã. Ele está arrancando esta dor da tua alma. Ele está arrancando e lançando fora essa dor que te perturba, essa dor que te incomoda, esse vazio. Essa tristeza, Ele está, só Ele cura a alma. Igreja, receba cura para a tua alma, receba alívio. Receba como presente esse alívio, essa cura. Quantas pessoas aqui
estão sofrendo com dores profundas na alma, têm ido a psiquiatras, têm frequentado a psicólogos, e tudo isso, não há nenhum erro nisso, tudo isso está aí, Deus deixou para a gente recorrer. Só que você tem recorrido aos psiquiatras, tem recorrido aos psicólogos, tem recorrido aos antidepressivos, ansiolíticos, aos psicotrópicos, e parece que a coisa não anda. Você tem se esforçado e parece que a cura não brota. Jesus Cristo está dizendo: hoje eu te presenteio com a cura. Hoje tu sairás daqui aliviada. Hoje tu sairás daqui aliviado. Aquilo que o homem não consegue, Ele faz. Receba cura para tua alma. Só os instrumentos, deixa eu falar algo que o Senhor falou ao meu coração aqui. Você não precisa nem se identificar, que eu não estou aqui para expor ninguém, a não ser que você queira. Fique à vontade. Mas o Senhor falava ao meu coração que tem pessoas aqui que um dia você amanhece tão bem e você diz: agora a coisa vai. Hoje eu estou bem. Hoje eu estou forte, hoje eu estou com disposição. Um dia depois, 2 dias depois, volta tudo de novo. E só você e Deus sabe como você tem vivido os últimos anos da tua vida. Você tem dito, tem dia que você amanhece tão bem. O Senhor fala ao meu coração que tem te contemplado, tem visto a tua dor, teu sofrimento. E no dia que você amanhece bem, você amanhece disposta. E para você saber que é com você, tem dia que você tem dito: nem trabalhar eu estou tendo mais disposição para fazer alguma coisa. Eu não tenho mais disposição para ler a Bíblia, eu não tenho mais disposição para orar, eu não tenho disposição para trabalhar, eu não tenho disposição nem para fazer as minhas obrigações necessárias. É para você que está neste estado. Se você quiser, não precisa você se expor, mas se quiser vir, essas pessoas que Deus falou no meu coração, eu quero te chamar para subir aqui ao altar, que eu quero orar para ela, tua cura agora. Só se você quiser vir. Você não precisa se expor. Não há necessidade disso, mas se você quiser vir e sair, eu quero orar agora por você, você que está nesse estado. Pode vir. Porque o Senhor hoje vai te libertar. É para caso extremo mesmo. Por que eu digo que é só se você quiser vir? Porque eu sei que são casos que expõem. Mas se você diz: pastor, eu não estou nem aí para exposição, eu quero é ser curado, ser curada, então vem para cá. Vem, porque o Senhor está te chamando. Porque isso aqui é muito sério, irmãos.
Isso aqui é para caso extremo. E vocês verão que o aniversário desta igreja será marcado por milagres. Será marcado por maravilhas e por sinais. Por que eu estou chamando todos para orar e já entregar o microfone? Porque Deus quer fazer isso aqui. E Ele pode e vai fazer. Daqui a pouquinho eu oro por todos que vieram aqui sem exceção. Já estarei orando. Se não puder ajoelhar, não precisa, minha irmã. Fique aí, sente ali. Por favor, Deus sabe o limite de cada um de nós. Sabe, irmãos, essas amadas irmãs e aquele amado irmão não veio aqui por uma emoção. E que ninguém veja isso como exposição. Que a gente veja isso como Deus maravilhoso, querendo curar suas filhas e seus filhos. Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu não brinco com essas coisas. O Senhor sabe a minha seriedade em cima de um altar. O Senhor sabe o meu temor quando prego a palavra. O Senhor me conhece. Eu jamais iria chamar essas pessoas aqui por exposição se eu não tivesse sido direcionado pelo Teu Espírito. Mas acabou. Acabou. A partir de hoje, o Senhor opera um milagre grandioso na tua vida, porque só Ele pode curar a alma. Só Ele é capaz de curar a alma. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, anjos ministradores de cura, comecem agora a ministrar a cura. Começa agora a fortalecer o físico. Começa agora a levantá-los. E tu, Senhor, só tu podes curar a alma. Vem agora com mão cirúrgica, com mão poderosa, com mão milagrosa, e arranca! Arranca o pânico, arranca a depressão, arranca a angústia, arranca a dor, arranca a tristeza, arranca o sofrimento e lança fora! Em o nome do Senhor Jesus Cristo, recebam agora o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu sei que o teu maior desejo tem sido ser liberto e liberta dessas coisas. Então receba essa libertação agora. E já no próximo culto que você estiver aqui, você vai testemunhar para a glória de Deus. Vocês vão dar testemunhos aqui para a glória de Deus, porque Ele é fiel e não precisa nem citar meu nome. Estou longe dessas vaidades. Glorifiquem só a